O Brasil tem a meta de ficar entre os 10 melhores do mundo nos Jogos do Rio. Nas Paralimpíadas, a meta é ainda mais ousada: conseguir o 5º lugar no quadro geral de medalhas dentre os mais de 170 países participantes. Mas mesmo com os investimentos dos últimos anos, é provável que os resultados só sejam sentidos nos Jogos de Tóquio, no Japão. O Comitê Paralímpico Brasileiro ele teve um incremento considerável, pelo menos nesse último ano, né? A gente teve um grande crescimento com a mudança da nova aprovação da lei das pessoas com deficiência, né? A lei da inclusão. Então, isso fez com que o percentual das loterias que é investido no esporte paralímpico aumentasse. Na verdade, o montante aumentou tanto para o esporte olímpico quanto paralímpico, mas proporcionalmente aumentou mais para o esporte paralímpico. Claro que isso vem agora, é uma mudança que aconteceu no ano passado, começou a entrar em vigor em 1º de janeiro. Então, a gente acha que esse impacto da lei ele vai ser mais sentido pós-Rio, já pensando em Tóquio 2020. O Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, investiu 140 milhões de reais na preparação dos atletas paralímpicos. Outro investimento foi a construção do Centro de Treinamento de Esportes Paralímpicos. O CT custou aos cofres públicos 282 milhões de reais. O Comitê Paralímpico pretende investir no time Brasil a quantia de 1 bilhão e 700 milhões de reais, 10 vezes mais do que o investido pelo CPB. Se você for considerar, o esporte olímpico já não é tão conhecido quanto o futebol. O paralímpico ainda é menos do que o esporte olímpico. Então a gente está aí tentando subir mais no conhecimento do grande público. Tem um fator histórico realmente também, né, os esportes olímpicos já estarem na mídia, já estarem recebendo investimento das empresas há muito tempo. A gente aqui ainda tem no CPB 95% do orçamento do CPB vem de dinheiro público, então a gente ainda está tentando crescer, buscar patrocinadores privados, a gente espera muito o apoio da iniciativa privada. Para exemplificar, veja o caso do futebol. O Paralímpico recebeu do CPB e do patrocinador oficial cerca de 3 milhões e 600 mil reais para investir em um período de 4 anos na modalidade. Um valor 180 vezes menor se comparado com os 545 milhões que a CBF recebe só dos seus patrocinadores. Mesmo com todo esse investimento, nem a seleção profissional da CBF, nem a Olímpica conseguiram resultados expressivos recentemente. Uma realidade bem diferente do futebol paralímpico de 5. Eu acho que a comparação com o futebol é sempre complicada. Tentar brigar para chegar ali eu acho muito difícil agora. Mas o que a gente tenta é extrair o máximo possível da cultura do futebol, da paixão que o brasileiro tem pelo futebol, para mostrar como esses caras são incríveis. Desde os Jogos Paralímpicos de Atenas em 2004, o futebol de 5 teve um único campeão, o Brasil. Ao todo, são 3 medalhas de ouro e uma invencibilidade de 9 anos. Os jogos que antecedem as Paralimpíadas são muito importantes para a convocação final dos Jogos. Todo mês eu convoco, até as Paralimpíadas. Então todo mês tem uma convocação, às vezes são as mesmas convocações, às vezes eu faço alguns cortes. Agora em março mesmo a gente está indo para a China para um torneio. Eu não estou levando a seleção assim toda, teoricamente a principal, estou levando alguns atletas fazendo experiência para dar oportunidade. E possa ser que depois desse torneio lá na China já tenha algum corte e chegue alguns jogadores novatos também. Mas os atletas têm que estar treinando todos os dias. Eles hoje são profissionais, vivem só disso. Então eles treinam lá todos os dias e quando a gente chega aqui todo mês, a gente faz avaliações para ver quem está treinando. Tem alguns atletas que não treinam, não querem treinar ou querem, pensar que vai enganar a gente e a gente tem que substituir esses atletas, sempre tem uma renovação. No futebol de 5, os times entram em campo com 4 jogadores de linha e um goleiro. Os atletas são cegos e usam vendas para que todos fiquem em condições iguais, já que alguns são capazes de ver vultos. A exceção é o goleiro, o único capaz de enxergar. Considerado o melhor goleiro do último Campeonato Brasileiro, Vinícius só conheceu a modalidade em 2009. Ele está na seleção desde 2013 e destaca como o convívio com os jogadores mudou sua vida. Para mim foi um baque, entrar nesse esporte, porque foi muito diferente, Eu não sabia nem como tratar com um deficiente visual, então eu fui aprendendo desde o início como tratar com eles e fui vendo que eles são super independentes, porque no começo dá um baque, você não sabe
como que eles podem jogar futebol, né? Como que eles podem praticar esporte. E aí você percebe que eles praticam normalmente, a resenha de futebol convencional é a mesma do futebol deles, então assim, na verdade a gente tem que se adaptar muito porque é muito comunicativo, né? Então a gente tem que ter uma comunicação maior e a gente acaba criando um laço maior mesmo com os atletas, né? De amizade mesmo, dentro e fora de campo. Ao contrário da modalidade olímpica, a bola do futebol de 5 contém guizos que orientam os jogadores pelos sons que emitem. Em campo, os jogadores contam com a ajuda do goleiro, do técnico e dos chamadores. Eles coordenam as ações da equipe dentro de campo. Nas cobranças de faltas, nos pênaltis e tiro livre, um bastão é utilizado para guiar os atletas. Durante a partida, os próprios jogadores se orientam, falando "voi" para evitar possíveis atritos entre eles. Vai! 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 Depois de atuar como goleiro da seleção por 10 anos, Fábio assumiu o time como técnico em 2013. Aí parei a carreira de goleiro, já estava treinando pouco, já estava trabalhando como treinador lá na minha cidade. E apareceu o convite para assumir como treinador. E eu assumi esse novo ciclo aí de 2013 até as Paralimpíadas desse ano. Não, assim, eu já era técnico, já trabalhava na minha cidade lá como treinador já, a seleção paraibana também eu era treinador, então essa parte aí de comando eu não tinha problema, eu já estava vivenciando já há um certo tempo. Um dos problemas que eu achava, eu tinha assim, né, um receio, eu sabia que podia alguns atletas misturar as coisas, porque eu era atleta e passei a ser treinador, alguns atletas pensavam que fazer certas brincadeiras, e quando a gente já era jogador, que era amigo de mesma função. Então, quando eu assumi, eu tinha esse receio, mas a maioria dos atletas conseguiu separar as coisas. Eu também teve alguns que vieram, algumas colocações que não combinavam mais como eu como treinador, e eu fui mostrando a eles que mudou a função. Mas o respeito era o mesmo, a amizade é a mesma, nunca misturei as coisas nem como atleta, nem como treinador. Com os Jogos Paralímpicos deste ano, a pressão em cima da seleção está grande. Na busca pelo tetracampeonato, os treinos são feitos todo mês durante 10 dias. A manutenção do preparo físico é responsabilidade de cada jogador durante o tempo que eles não estão reunidos com o time. Este é um fator muito importante na hora da convocação. Uma das promessas do futebol de 5 brasileiro, Thiago tenta driblar as expectativas para não perder o foco no jogo. Tem que trabalhar, às vezes tem que deixar um pouco o passado de lado. O que passou, passou. Se perdeu, deixa de lado. Se ganhou também, porque ali é competição na hora. É dentro de casa, a cobrança é muito maior. A cobrança é muito maior e o Brasil, por ser já 3 vezes campeão, então tem que pensar ali na hora, esquecer o restante, esquecer o que está em volta e partir para cima. O reinado brasileiro no futebol de 5 ultrapassou as quadras. Em 2014, Ricardinho foi eleito o melhor jogador do planeta. Aos 6 anos, o atacante da seleção perdeu a visão depois de um deslocamento de retina. Hoje, aos 27 anos, o atleta destaca que a seleção está preparada para trazer mais um título olímpico. Ele ainda ressaltou a união da seleção paralímpica e o compromisso que cada jogador tem com a camisa. Nós trabalhamos numa metodologia diferente, a gente fica 10 dias por mês treinando junto. Então os jogadores da seleção brasileira são como companheiros de equipe, de clube, né, que tem um entrosamento muito grande. E comparando com a seleção de campo aí, convencional, não existe isso. O treinador lá da seleção brasileira convoca, aí os caras vêm, fazem 1, 2 treinos juntos e vão jogar. Então entrosamento já não existe. No Paralímpico, na nossa seleção especial, que é a modalidade que eu posso falar porque eu estou inserido, eu vejo que os atletas realmente dão tudo de si, fazem com amor mesmo. Porque, cara, eu vou dizer, não é fácil manter uma equipe por quase 10 anos ganhando todos os campeonatos. Tem que ter muita motivação, tem que ter espírito de vencedor, e o nosso time todo tem. Apesar de todos os resultados, o futuro do esporte ainda é incerto. Assim como outros esportes, o futebol de 5 não tem categorias de base e depende dos jovens que se destacam em torneios regionais ou nos Jogos Paralímpicos Escolares. Muito pouco para uma modalidade que pretende se manter no topo do mundo. Mesmo com esses problemas, os jogadores continuam se preparando para tentar trazer mais um ouro para o país. No começo, nós tínhamos um nível de preparação talvez um pouco abaixo, com certeza, do que nós temos hoje. Então,
realmente nós tínhamos que nos superar nesses sentidos, assim, né? Hoje a coisa está muito mais profissionalizada, então nós atletas temos como obrigação de render mais que rendíamos, isso tem acontecido. Eu creio que o nosso futebol de 5 ele tem crescido, já está existindo um investimento legal, hoje a gente não pode se queixar, a oferta está sendo boa em termos de estrutura para treinamento, a gente pode se preparar da melhor forma.